Olá a todos, eu sou César Augusto Muniz e nesta entrevista iremos falar de ozonoterapia, uma terapia extremamente eficaz que surpreendentemente ajuda a curar muitas doenças. E para nos falar deste método temos connosco o convidado Paulo Rocha. O Paulo Rocha tem licenciatura em Estudos Superiores de Enfermagem, MBA e mestrado de Gestão pela ULHT, atualmente a fazer Master de Medicina Integrativa pela Universidade de Medicina Integrativa em Madrid, é cofundador da Sociedade Portuguesa de Ozonoterapia, secretário-geral da SPOS desde 2008 e diretor-geral das Clínicas Médicas Ozone Care. Para verem estas entrevistas com os nossos convidados, vão ao nosso canal Conversas da Alma no YouTube, já sabem, subscrevam para estarem a par de todos os temas abordados. Se gostarem, ponham like e partilhem com os vossos amigos. Paulo, muito bem-vindo. Muito obrigado aqui aos nossos estúdios. Obrigado. Paulo, vamos começar já pela pergunta óbvia, não é? O que é a ozonoterapia? A ozonoterapia é um ato médico em Portugal. As pessoas normalmente desconhecem isso, inclusive a própria classe médica, na grande maioria dos casos, está efetivamente legislado em termos de GDH, portanto significa Grupo Diagnóstico Homogéneo, que é o que define o ato médico em Portugal, nos hospitais públicos principalmente, e são as tabelas de reembolso de todos os atos praticados em ozonoterapia. Portanto, isto já é, desculpa interrompê-lo, isto já está incluído, por exemplo, se eu quiser pedir à minha médica de família, eu quero um tratamento com Ozone Care. Já existem hospitais públicos a fazerem ozonoterapia e, portanto, é uma questão, infelizmente, da pouca acessibilidade que ainda existe, porque, como disse bem, a Sociedade Portuguesa de Ozonoterapia foi constituída em 2006, nós todos os anos temos feito formação a médicos e enfermeiros para poderem efetivamente fazer ozonoterapia e desde 2012 que foi realmente publicada uma tabela em decreto-lei regulamentar de tudo o que são os atos médicos de ozonoterapia. Fantástico. E, portanto, isto é bom porque permite fazer ozonoterapia em âmbito hospitalar e o nosso sonho, até dentro da própria sociedade, na minha qualidade de secretário-geral da sociedade, é termos efetivamente no futuro os centros de saúde a fazer ozono para toda a população, porque seria ótimo para ter acessibilidade e as pessoas poderem usufruir desta terapia, que é centenária, ela não é de agora, nós já temos isto legislado. Começou na guerra, não foi na Alemanha, se não me engano? Exatamente, portanto, os primeiros relatos que existem da utilização do gás de ozono foi na Guerra da Crimeia e depois mais tarde, na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial, médicos alemães fizeram de facto a utilização das propriedades do gás de ozono como gás medicinal para poder tratar efetivamente as pessoas. E o que é que no fundo é a ozonoterapia? É um tratamento simples, no fundo nós damos oxigénio, nós não damos muito mais do que oxigénio, em que vamos fazer uma vocês mistura... injetam oxigénio, é? Não só, não é só não, quando eu digo injetam oxigénio, também é no sentido figurado, ou seja, claro. Além de injetarem, não é intravenoso, não é? Também podemos utilizar de diferentes maneiras. Em todas as estruturas, a nível do corpo humano, para tratar a dor, para tratar superficialmente na pele, etc. A nível subcutâneo, a nível intramuscular, portanto, são várias as formas de administração. Mas, basicamente, o tratamento consiste numa mistura homogénea de 5% do gás de ozono, que são 3 átomos de oxigênio, com 95%... Eu já lhe ia perguntar o que é o oxigênio, o que é o ozono, mas pronto, já vamos explicar melhor. O oxigénio que nós respiramos, que é o O2, é uma molécula de 2 átomos, e efetivamente a ozonoterapia consiste na administração, do ponto de vista medicinal, desta mistura homogénea. E, portanto, basicamente, para tratar todo o tipo de doenças. Todo o tipo de doenças? Todo o tipo de doenças. O gás de ozono tem 3 propriedades principais, diria que são as mais utilizadas. Quais são elas? São, efetivamente, a atividade analgésica e anti-inflamatória, portanto, o que equivale a dizer que uma parte considerável de todas as doenças osteoarticulares, a doença crónica de dor, fibromialgia, ou seja, que a elimina artrose, substancialmente as dores. Tem um efeito analgésico enorme. Depois, o gás é um gás germicida. As pessoas desconhecem, mas o gás de ozono é a substância como gás mais germicida do planeta. Portanto, e é mais oxidante que existe no planeta como gás. E, portanto, basicamente, nós vamos utilizar aqui pela ação desinfetante, não só para curar infecções, como para prevenir infecções, desde as gripes, as constipações, as viroses, etc. Tudo isso. Depois temos ainda uma outra ação, que eu diria que é a melhor ação da ozonoterapia, que é efetivamente podermos usar o gás como estimulador e modulador da nossa imunidade. A nossa saúde depende da nossa imunidade. E hoje em dia as pessoas têm sempre
a imunidade um bocado em baixo devido a tanta poluição, devido a tantos agentes Stress. patogénicos, stress, é o maior inimigo. Stress, não é? Que é um dos maiores inimigos que nós temos neste momento. Sim, porque nós basicamente, quando temos a ação do stress, da poluição, todos os agentes patogénicos, o nosso organismo vai desenvolver uma libertação mais acentuada de uma substância que é o cortisol, e esse cortisol interfere efetivamente como substância adrenérgica, portanto ele vai no fundo libertar adrenalina no nosso corpo e basicamente nós vamos ficar intoxicados de adrenalina, entre aspas. E isso faz induzir na parede celular uma diminuição do aporte de oxigênio intracelular. Isto significa que há como se fosse um bloqueio da parede celular. E isso faz com que, efetivamente, o oxigênio, que é vital para o funcionamento celular, não chegue. E quando isso acontece, infelizmente, existe um mecanismo que se chama o ciclo de Krebs anaeróbio, que é um processo complexo do ponto de vista químico, que faz libertar exponencialmente uma quantidade enorme de radicais livres. Os chamados radicais livres são, efetivamente, o grande inimigo das sociedades modernas. E o excesso de radicais livres, não é por termos radicais livres que há problema, eles fazem parte da nossa vida. Claro, exatamente. O corpo está nós preparado precisamos para ter isso. radicais livres, não tínhamos Mas não energia. em excesso. Mas não em excesso. Em excesso produz doença. Ora, o ozono é a melhor coisa que nós temos na natureza para eliminar radicais livres, porque ele liberta umas enzimas que são altamente importantes no estabelecimento de um equilíbrio fisiológico no tal efeito oxidação e redução dessa oxidação e do excesso de radicais livres. Há aqui um equilíbrio, não é, do ponto de vista da imunidade, e essas enzimas, como a catalase, a glutaperoxidase, uma série de enzimas que vão sendo libertadas e vão remover do nosso organismo esses radicais em excesso e nós automaticamente melhoramos a nossa saúde. Até para uma pessoa com depressão, por exemplo? Tipo. Eu ia mais à frente vou-lhe fazer essa pergunta. Mas relativamente para as pessoas perceberem o que é o ozono, o que é este gás ozono? Nós sabemos que o oxigênio é o O2, 2 átomos de oxigênio, óbvio. Agora, o ozono, o que é? O O3, o ozono é produzido na natureza de uma forma muito simples. São 3 átomos de oxigênio que são produzidos na natureza por 2 vertentes principais. O efeito dos raios ultravioletas produz, efetivamente, a eletrólise do ar ambiente, e o O2 é muito fácil de transformar em O3, por ação dos raios ultravioletas. E também através das descargas elétricas produzidas nas trovoadas. Os relâmpagos. Nós temos um bocadinho o receio dos relâmpagos, etc., mas eles são importantes no estabelecimento de produção, efetivamente, do ozono na atmosfera. O ozono está depositado na natureza, na estratosfera, a 47 km de altitude, é uma camada espessa dessa... Fala-se sempre no buraco do ozono. Exatamente. E nós temos que agradecer ao ozono estarmos aqui a falar. Claro. Se não houvesse ozono, nós morríamos de radiação atómica. Os raios infravermelhos e os ultravioletas entrariam pelo corpo terrestre e queimaria tudo. E basicamente é por isso que quando há rarefação da camada de ozono, efetivamente há um maior risco de doenças, nomeadamente a nível da pele, por exposição solar. Portanto, tem a ver um bocadinho com esse mecanismo. E relativamente às doenças em que ele é mais eficaz, quais são as doenças onde vocês obtêm resultados realmente mais eficazes? É assim, a maior parte, como disse bem, nós temos 6 clínicas e desde a maior 2006, parte, desde 2006, e efetivamente eu diria que 50% dos nossos pacientes são pacientes com dor crónica. Portanto, as artroses dos joelhos, das ancas, portanto, problemas osteoarticulares diversos, as situações reumatismais, que hoje em dia, infelizmente, também é um problema complicado, e efetivamente nós diria que a maior parte das pessoas que nos procuram é porque têm dor. Agora, efetivamente temos um leque cada vez mais crescente, infelizmente, que é as doenças oncológicas. O ozono não podemos dizer que seja um tratamento que vá curar o cancro, isso não seria honesto da nossa parte dizer, mas é de facto um tratamento coadjuvante excepcional na doença oncológica. Ou seja, uma pessoa que esteja a fazer quimioterapia e radioterapia, o ozono vai ser extremamente eficaz. É importante no sentido de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Vai oxigenar, vai melhorar a imunidade, vai restabelecer, porque as pessoas efetivamente têm, em função da utilização destas terapias, têm níveis de stress oxidativo exponencial. Claro. Portanto, para além de que a doença oncológica já por si induz um excesso muito enorme, diria, de radicais livres e, portanto, de stress oxidativo solar, e o ozono ajuda a equilibrar isso, faz com que o organismo resista mais. Eu tenho tido, ao longo da minha atividade profissional e das pessoas que trabalham na nossa clínica, efetivamente, os doentes dizerem, olha, eu sinto-me bem, consigo resistir melhor à quimioterapia e vejo os meus
colegas que estão a fazer em baixo e eu não sinto isso, sinto-me bem, consigo tolerar bem e às vezes os próprios médicos oncologistas ficam admirados porque dizem, mas você realmente não tem tantos efeitos secundários. Não tem tantos efeitos secundários. Então, portanto, isto quer dizer então que a tal, para que as pessoas entendam também, essa tal oxigenação extra, não é? Que é administrada na forma de ozono, não é? Ela vai facilitar... Uma mistura de 5% com 95% de oxigênio. 5% de ozono com 95% de qualquer maneira, é uma oxigenação. Efeito oxigenativo. Porque são átomos de oxigênio, exato, não é? Exato. Portanto, só que um sob a forma de O3 e o outro sob a forma de O2. Exato. Para podermos também partilhar isto de uma forma acessível, a que as pessoas entendam, porque às vezes, como sabe, às vezes as pessoas falam de uma forma muito técnica, que não é o seu caso, mas às vezes os médicos falam de uma forma muito técnica e as pessoas na televisão não entendem. Ficam assim, olha, ok, não percebi. Não, e portanto aqui nós vamos tentar explicar de que forma é que uma pessoa com o cancro, neste caso já falámos, é que ela pode realmente melhorar a terapia, a radioterapia, a quimioterapia, neste caso os efeitos secundários, é oxigenando mais o seu corpo. Exatamente. Os seus órgãos, o seu corpo, as suas células. O oxigênio, no fundo, se nós formos ver, é a substância mais essencial de qualquer ser vivo. Nós podemos estar um dia sem comer, um dia sem beber e não morremos. Mas sem ar, não. 5 minutos sem respirar, nós efetivamente morremos rapidamente. E, portanto, nós, no fundo, dando um aporte suplementar de oxigênio aos tecidos e órgãos, o cérebro vai funcionar melhor, o pâncreas, a tiroide, todos os órgãos e sistemas vão melhorar agora com esse aumento. Agora falou no pâncreas. Agora vou direto a outra coisa. A diabetes. A diabetes, é assim... O que é que a ozonoterapia pode fazer pela diabetes? Eu há bocado normalmente está muito associado ao pâncreas. Assim, como eu há pouco estava a dizer, de facto, hoje em dia o stress, dizemos na gíria normalmente que o stress mata, e de facto o stress tem uma interferência muito grande no aparecimento da diabetes, que as pessoas normalmente conhecem, que é a diabetes tipo 2. Existem dois tipos de diabetes, a congénita, que é a tipo 1, e depois a que se vai desenvolver ao longo da nossa vida. E normalmente até os idosos, não é? Sim, porque lá está, porque nós temos aqui um fator que é desencadeante às vezes destes problemas. É que a partir dos 65 anos de idade, além da nossa imunidade cair a pico, portanto nós temos uma menor imunidade a partir dos 65 anos, mas nós vamos cometendo alguns erros ao longo da nossa vida. É efetivamente o excesso de hidratos de carbono, os açúcares refinados, portanto, efetivamente vamos fazendo com que haja um aumento da produção de insulina para compensar essa glicémia excessiva e vamos lá, entre aspas, gastando o depósito. É o açúcar no sangue e, portanto, vamos no fundo gastando um bocadinho o depósito. E por outro lado, de insulina. E basicamente o stress cria na célula uma coisa que se chama resistência insulínica. Isto significa que o pâncreas vai libertar insulina, mas de facto não consegue transportar a energia, portanto os carboidratos, que são os açúcares, e os lípidos, que são as gorduras, para dentro da célula. E isso produz uma coisa que se chama fome celular. Portanto, começamos a acumular fora e não dentro. Portanto, a diabetes acaba por ser um bocadinho este mecanismo. E nós, com a ozonoterapia, no doente com diabetes tipo 2, conseguimos melhorar muito a qualidade de vida das pessoas, porque as pessoas já estão a tomar, normalmente, aquilo que as pessoas sabem que são os antidiabéticos orais, não é? Ou a insulina, numa fase inicial são antidiabéticos orais e quando a situação começa a agravar tomam a insulina e nós vamos conseguir diminuir a resistência insulínica. Porquê? Porque vamos baixar os níveis de cortisol. E se baixamos os níveis de cortisol, fazemos um equilíbrio do ponto de vista dessa resistência insulínica e conseguimos que a insulina transporte mais eficazmente a energia para dentro da célula. E, portanto, é normal, temos que avisar sempre os pacientes que é normal que com a ozonoterapia os seus níveis de glicemia irão baixar progressivamente. E, portanto, ajudamos a controlar a doença e fazemos com que as pessoas vivam melhor e sem necessidade de tantos substitutos ou antidiabéticos orais. Fantástico. Porque a minha pergunta é a seguinte, há pessoas que ainda não tomam esses antidiabéticos, não é? Sobretudo os orais. Portanto, uma pessoa que ainda está nessa fase, que ainda não tem necessidade de tomar esses antidiabéticos, como é que... É assim, basicamente o ozono vai ter aqui um papel também preventivo. Eu diria que uma das grandes vantagens da ozonoterapia em todo o tipo de doenças, e podemos dizer que isso está estudado cientificamente, a ozonoterapia tem impacto em mais de 280 doenças que existam em termos de estudos randomizados, portanto, estudos que estão cientificamente demonstrados. Se nós formos à PubMed ou à Medline, estão neste momento publicados 5.800 estudos científicos que demonstram a eficácia da ozonoterapia. E, portanto, eu diria
diria que o ozono tem aqui uma vantagem, que é a utilização do gás como substância preventiva de doenças e fazermos com que, de facto, as pessoas vivam melhor, mais anos, mas com qualidade. Porque o grande problema é que hoje em dia as pessoas não se preocupam muito, isto é um bocadinho também o conceito que nós temos dentro das nossas clínicas, que é o conceito do anti-aging. Nós basicamente queremos oferecer às pessoas a qualidade de vida, mas uma qualidade de vida sustentada, fazer com que as pessoas vivam mais anos, mas viverem com qualidade. Que isso é o que é o grande desafio. O Paulo usa em si, desculpa. Eu faço ozono há 14 anos. Faz? Faço mensalmente. Mensalmente faz? Faço um tratamento. Nós podemos fazer vários tratamentos aos pacientes, portanto, há pouco estava a dizer a forma de colocar o gás dentro da água? Dentro do corpo das pessoas. Do corpo. Pronto. Sim, injetar. E injetar. Sim. Nós temos 3 formas genéricas de administrar o gás de ozono. Portanto, temos que fazer por via sistémica ou localizada. Isto significa que se nós tivermos uma dor no joelho, nós podemos administrar gás diretamente na articulação, intra-articularmente, para resolver o problema da dor. Mas para resolver o todo, para os tais efeitos sistémicos gerais para que o organismo se sinta melhor, nós devemos fazer um tratamento que geralmente é um tratamento sistémico. Isto significa oferecer a todo o organismo. E então nós temos 2 formas, ou a via sistémica sanguínea ou a via retal. Injetado ou a via retal. Normalmente nós não podemos fazer a retal? Sim, a via retal é uma ótima forma de administração. Mas que vai para os intestinos? Vai ajudar a tratar as doenças do intestino. É a forma que nós temos para tratar bebés e crianças. É um tratamento indolor, facilmente utilizado e é uma forma simples de administrar o gás de ozono. E sem efeitos secundários ou tem efeitos secundários? Assim, o ozono tem apenas 2 patologias que eu diria que serão, portanto, patologias que temos de ter algum cuidado na administração. Uma é o favismo, que é uma doença, que é uma intolerância a uma proteína que existe na fava e que o ozono agrava essa intolerância. E existe uma outra doença que normalmente é o hipertiroidismo descontrolado, em que nós temos que ter algum cuidado na administração inicialmente, com doses mais baixas, porque o hipertiroidismo já por si induz um metabolismo energético acelerado. E, portanto, como o ozono é energia, nós estamos a dar energia às pessoas, também temos de ter algum cuidado e alguma ponderação. Diria que essas são as duas... Para não acelerar ainda mais o metabolismo da pessoa. Portanto, tirando isso, nós estamos a dar oxigénio, evidentemente as técnicas são técnicas, do ponto de vista medicinal, técnicas invasivas e, portanto, temos que efetivamente ter o cuidado de ter formação, por isso é que nós, em Portugal, a Sociedade Portuguesa de Ozonoterapia faz apenas formação a médicos e enfermeiros e não a outros técnicos, porque são efetivamente as profissões que estarão mais habilitadas do ponto de vista de uma reação adversa da utilização do gás de ozono, tem estas propriedades maravilhosas, é ótimo, faz bem, mas toda a gente sabe, não é chegar ali e injetar em todas as partes um quilo de... Exatamente, portanto tem que se ter noções... quilo neste caso é centímetros cúbicos, não é? Exatamente, tem que se ter noções de anatomia, tem que se fazer as coisas com princípios, as próprias clínicas e os hospitais onde se faz a ozonoterapia têm que ter instalações específicas apropriadas para a ozonoterapia e depois, há pouco estava a falar da água, aí entramos noutro âmbito, nós podemos ter ozono em tudo o que quisermos. Ozonizando água, por exemplo, que é bom para nós bebermos água ozonizada, termos água desinfetada nas piscinas, por exemplo. É assim, eu aconselho que todos os health clubs, não é, que eu tanto frequento, usem o ozono para desinfetar as piscinas em vez das quantidades astronómicas de cloro que injetam naquelas piscinas, que é tóxico, que eu saio de lá, é tóxico. Eu saio de lá entupido, digo sinceramente, saio de lá entupido, com o meu nariz entupido e com a pele toda a cheirar a cloro. Fora os efeitos que eu não vejo, não é? Portanto, mas de facto o ozono nós podemos utilizar em óleos, por exemplo, para tratamento de feridas, para hidratar a nossa pele, podemos usar cremes com ozono. Tem oxigênio. Pronto. Mas isso entra tudo dentro de um âmbito já de suplementação, não é propriamente a ozonoterapia do ponto de vista medicinal. E a pessoa pode efetivamente utilizar essas propriedades todas, sei lá. Portanto, e na água? Falando na água, se eu tiver uma água ozonizada, o que é que ela vai fazer? Excelente, melhora a qualidade da água, é um excelente desinfetante, como eu disse. Além de matar as bactérias e vírus que possam estar na água... Elimina metais pesados, portanto... Elimina metais pesados. Mas de que forma? Os átomos de oxigênio vão oxidar os metais? Não, basicamente o ozono tem propriedades... Qual é a reação química? Num certo sentido, a ozonoterapia tem uma ação quelante.
como costuma dizer. Portanto, ele vai neutralizar, tem uma ação de neutralização, não só dos metais pesados, como, por exemplo, no caso dos hipoclorídeos que existem circulantes na água da rede doméstica. Eu, por acaso, não bebo água da rede doméstica, mas pronto, há muitos anos. Mas basicamente tem esse benefício. É interessantíssimo ver, se nós tivermos uma poça de água completamente, um charco parado, e começarmos a colocar ozono dentro dessa poça de água, a água ao fim de umas horas está completamente cristalina. É impressionante. Uau. Portanto, nós conseguimos transformar numa água. É verdade. Mas isso é possível fazer. Portanto, o ozono tem realmente estas propriedades ótimas, mas eu diria que as propriedades principais do ponto de vista da ozonização da água são efetivamente melhorar a qualidade da água, transformá-la numa água mais pura. E mais oxigenada. Mais oxigenada e, efetivamente, ter aqui também uma ação de alguma forma benéfica para o organismo na ação do equilíbrio do pH, porque o ozono é um alcalinizante natural e, portanto, ele tem aqui uma ação importante. O ozono também produz peróxidos de hidrogênio, que é a água oxigenada, e, portanto, nós temos aqui uns efeitos bioquímicos interessantíssimos que permitem que na utilização, que não só apenas medicinal, mas também a nível da suplementação, tem até propriedades... na estética, não é? Sim, que eu estou a ver. Na estética é um mundo. Na estética é efetivamente um mundo, porque nós podemos melhorar a qualidade da elastina, vamos fazer com que a pele fique com menos rugas, melhoramos a qualidade a nível do colagênio, a nível do tecido solar subcutâneo. Portanto, quem faz ozonoterapia, normalmente a pele não envelhece tão rápido e podemos fazer suplementarmente administrações a nível facial ou a nível corporal com a utilização do gás do ozono. O ozono elimina gordura. Eu desconhecia isto. O ozono elimina gordura. É lipolítico natural. Portanto, ele vai ter aqui uma ação, por exemplo, nos focos de celulite, nós aplicamos com pistolas específicas para fazer tipo mesoterapia, com ozono e, por exemplo, com também fatores de crescimento ou outros produtos. Quando está a falar de fatores de crescimento, que é hormonas de crescimento? Não tem nada a ver com hormonas de crescimento. É porque agora está na moda as hormonas. Eu só ouço falar em hormonas de crescimento. Não, isso tem a ver com no anti-aging, que utiliza-se por vezes também uma reposição hormonal. Isso são coisas distintas. Mas aqui os fatores de crescimento, basicamente, é aquilo que as pessoas chamam correntemente do PRP, que é plasma rico em plaquetas. O nosso sangue tem uma parte líquida e uma parte sólida, faixa de centrifugação, e o espaço entre a parte sólida e líquida tem ali um espaço que é geralmente uma interlinha que é rica em plaquetas. Sei perfeitamente, porque eu, quando estava no laboratório com a minha mãe, porque a minha mãe estava no Hospital Polivalente, eu às vezes via as coisas que ela estava a fazer e via inclusive a separação no sangue do soro, não é? Exatamente, que é isso que está a falar. A parte sólida com a parte líquida do... E, portanto, basicamente podemos fazer também nesse âmbito. E, portanto, eu diria que a utilização combinada do ozono, não só para a doença, mas como preventivo e para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, diria que é excepcional. Bem, eu estou a ver que tem uma abrangência tal que eu não imaginava. Aliás, eu já me tinha interessado pelo ozono, porque eu tenho uma máquina de ozono, como disse, que purifica o meu quarto e aqui a casa também, que eu utilizo muitas vezes. Mas agora ainda as hérnias discais, pronto, eu como atleta, não é? As hérnias discais, ou outros atletas, ou pessoas que tenham esse tipo de problemas, ou de patologias, as hérnias discais e discartroses, como é que o ozono pode ser útil? Assim, para o tratamento da hérnia discal existem na recuperação das pessoas, nós temos dois tipos de abordagem na terapia de um disco que esteja, portanto, danificado. Basicamente, podemos fazer a aplicação do gás diretamente no disco, isso chama-se nucleólise percutânea, é o termo técnico da utilização dessa terapia, e consiste... Isso dói? Normalmente é feito sempre em ambiente controlado, com a utilização de fármacos analgésicos para poder, e anestésicos para poder fazer a punção do disco. O doente normalmente está acordado e é feito com a colaboração do paciente numa fase ainda acordado. Depois, tem que ter o apoio de um anestesista e, portanto, normalmente serão neurocirurgiões ou neuroradiologistas ou ortopedistas que fazem depois a aplicação do gás e injetam o gás. Quando o gás é injetado no disco, como é altamente doloroso, o gás é oxidante e, portanto, dói, e, portanto, tem que ser feito com o apoio de uma sedoanalgesia. E aí, geralmente, depois o paciente está, efetivamente, umas horas no recobro, etc. Portanto, eu diria que essa é uma forma. Mas nós, geralmente, fazemos na nossa... Mas isso evita uma cirurgia, ou não? Evita uma cirurgia. Não quer dizer
exemplo. Pronto, é evidente, também não podemos estar a dizer que resolvemos todo tipo de... Portanto, Claro, isto tem que ser avaliado. Mas poderá evitar algumas cirurgias. Poderá evitar, eu diria que na nossa prática clínica nós temos cerca de 95% de sucesso na resolução de todo o tipo de patologias sem cirurgia. Portanto, não só através da aplicação do gás, que podemos fazer também ao longo das facetas articulares, que são estas regiões aqui da parte de trás da coluna, podemos ir fazendo aplicações nos espaços das facetas articulares e também fazer, por exemplo, combinado com a autohemoterapia e resolvemos efetivamente 90% ou 95% das situações. Ou seja, a pessoa consegue recuperar sem dor, sai passado um conjunto de tratamentos, ou na discólise, que é um ato único normalmente feito, geralmente resolvemos dessas eu tenho aqui uma questão que não me está a fazer confusão, mas estou intrigado, que é, portanto, o disco normalmente tem, digamos, esta espessura, esta dimensão. Sim. Se ele tiver assim, como é que vocês conseguem recuperar com oxigênio? Porque o gás, ao ser injetado, tem um efeito biomecânico expansivo, correto? Sim, ele expande-se. Portanto, quando se coloca a agulha no disco, no espaço discal... Mas se o disco está desgastado, como é que vocês conseguem? Nós temos dois tipos de disco. Temos uma situação em que o disco está roto, que nós chamamos de disco roto, em que o anel pulposo está, portanto, nesse caso é a hernia discal, que é que há ele vai extrusão, comprimir. Exatamente, há aquilo que nós chamamos de extrusão do conteúdo, e basicamente o ozono tem pela ação oxidativa, faz aquilo que nós chamamos o shrink do disco, portanto vai fazer a absorção pelo efeito oxidativo do disco, e o disco é no fundo absorvido pelo efeito do gás, pela ação oxidativa. E depois temos os discos protundidos, que são aqueles que ainda o anel ainda está íntegro, e aí há um toque na raiz pelo anel pulposo, e nós com o ozono, ao fazermos essa ação, também vamos fazer no fundo a redução pela ação oxidante, fazer encolher, entre aspas, o conteúdo do disco. E isso vai diminuir a pressão. Estou a entender. Está a compreender? Estou. Agora, também mas digo que se o disco está desgastado, ou seja, se ele era assim e agora nós não vamos repor vocês não vão repor o disco. O que nós vamos fazer é retirar o processo. Nós o que vamos fazer é, sem cirurgia, fazer, portanto, resolver o problema da dor. Porque o paciente o que quer é deixar de ter dor. Ok. Bem, basicamente, nós vocês tiramos na realidade pressão, não vão recuperar o disco. Não é essa. Era isso que eu queria entender. Isso não é possível. Existem algumas técnicas hoje em dia, com a engenharia genética, a utilização de algumas substâncias, alguns polímeros. Até junco, já ouvi. Sim, mas eu diria que esse não é o problema principal. A dor normalmente é um processo bioquímico e normalmente nem sempre está associado ao processo da extrusão ou da protusão. É um processo mais complexo, normalmente por acumulação de contrato de ácido lático, contratura muscular. Eu diria que toxinas que se acumulam naquela zona, cristalizam naquela zona. E que acabam por induzir, por libertação de citoquinas, prostaglandinas, etc. Isso tudo vai acabar por induzir a dor. E o ozono remove essas substâncias todas, do ponto de vista geral, e nós melhoramos muitas vezes com a ação. Portanto, uma aplicação tópica nessas zonas também poderá ajudar a relaxar os músculos. Oxidando essas toxinas, não é? E basicamente removê-las, de alguma forma limpá-las verdadeiramente do organismo e fazer com que os músculos fiquem mais oxigenados e efetivamente haja uma melhoria significativa da dor. Fantástico. Fantástico. Sim, senhor. Então, e relativamente, ainda tenho mais perguntas para si, estamos quase a acabar, mas quando nós queremos, por exemplo, purificar uma casa, que eu já o faço com o tal aparelho, mas que as pessoas não sabem o que é que isso faz numa casa. É assim, o ozono... Eu já sei, mas não vou dizer, não é? Do ponto de vista da purificação, tem aqui uma ação importante. No fundo, vai fazer a aglutinação de partículas ambientais, portanto, nomeadamente a poeira, os pós, etc. E o ozono é um gás denso. Portanto, ele tem uma ação que vai ajudar... a gravidade a atuar. Exatamente, que a gravidade atua e que essas poeiras vão efetivamente para o chão e efetivamente depois mais facilmente sejam removidas. E não estejam no ambiente para nós não as inalarmos. Não é? Mas isso, mais uma vez, entramos numa área que não é a área medicinal, é uma área de utilização da suplementação das propriedades benéficas do ozono e pode perfeitamente e deve ser utilizada pelas pessoas sem qualquer problema, comprando geradores, que não são geradores medicinais. É importante também perceber essa diferença. Sim, o gerador de ozono é um gerador doméstico, são geradores para utilização doméstica, são geradores específicos para esse efeito, em que normalmente a dose é mais baixa e é uma dose que não é normalmente não é prejudicial e não é excessiva. Porque o ozono, ele não é venenoso, como as pessoas às vezes ouvem falar. Pois isto é importante porque eu também pensava que o ozono em excesso
era venenoso, mas pode-te explicar, Paulo, Pronto, por favor, basicamente, esta parte, que há muita gente que pensa que o ozono em excesso é venenoso. Não, é assim, o ozono não é um gás venenoso, o ozono é composto por oxigênio. A única diferença é que o ozono é instável. É composto por oxigênio, é um gás que é composto por 3 átomos de oxigênio e é um gás altamente oxidante. E sendo oxidante, ele quando entra no nosso sistema respiratório, produz uma ação oxidativa sobre o aparelho respiratório. E o nosso sistema respiratório vai reagir a essa oxidação. É a diferença entre o oxigênio e o O3. Mas, basicamente, a razão por que nós não o podemos respirar em altas concentrações é porque o nosso trato respiratório não teria essa capacidade. Claro. E, efetivamente, em doses muito altas, como é o caso da estratosfera, é evidente que se nós respirássemos aquele ozono, morreríamos imediatamente pela ação oxidativa. Mas o ozono é composto por oxigênio, uma substância natural. A diferença é o efeito oxidativo. E, portanto, ele administrado dentro do nosso corpo em concentrações baixas, que é o que nós utilizamos do ponto de vista medicinal, tem efeitos terapêuticos. Que são concentrações, claro, controladas. São controladas pelos aparelhos. Esses aparelhos aí fazem a tal mistura homogénea de 5% com 95% de oxigênio e é essa concentração em doses de microgramas, portanto estamos a falar de doses muito baixas, que nós administramos nos pacientes para os fins terapêuticos. Claro. Os geradores utilizados domésticos, esses são geralmente produzidos ou para ozonizar água ou para ozonizar o ambiente. E aí sim, também se pode comprar ozonizadores para o frigorífico, para, no fundo, ajudar a melhorar a qualidade, evitar os bolos, etc. Portanto, isso são tudo benefícios do ozono como gás maravilhoso. E agora, para terminarmos, onde é que as pessoas podem ter acesso a esta terapia fantástica, surpreendente, como eu disse no início, porque realmente eu já tinha a intuição de que era surpreendente pelo aquilo que eu tinha ouvido e daquilo que eu tinha estudado antes da entrevista, mas a verdade é que ainda me surpreendeu ainda mais, ainda foi mais além. Onde é que as pessoas podem aceder? É assim, existe a Sociedade Portuguesa de Ozonoterapia, tem uma lista das clínicas que efetivamente fazem ozono no país e das entidades que fazem ozonoterapia em Portugal. E, efetivamente, aí as pessoas poderão consultar as clínicas que estarão licenciadas para efeitos de ou que estão mais próximas de si, ou que estão mais próximas. Como digo, nós no trabalho na Ozone Care, que é um conjunto de clínicas que fazem especificamente a ozonoterapia, temos clínicas no Porto, em Coimbra, Leiria. E em Lisboa, onde é que fica? Temos na zona de Miraflores, temos em Almada também. E temos no Funchal, portanto, temos clínicas nessas... Na Madeira? Também. Na Ilha da Madeira, todos os 15 dias vou à Madeira. Exatamente. E depois, existem já também alguns hospitais públicos, isto é importante para as pessoas que queiram fazer a nível dos hospitais públicos, existem já alguns hospitais públicos que têm ozonoterapia, nomeadamente o Hospital Fernando da Fonseca, o Garcia de Horta, aliás, o Hospital Fernando da Fonseca foi o primeiro hospital... Fernando da Fonseca... É o Hospital Amadora Sintra. Amadora Sintra. Fazem efetivamente a ozonoterapia já há muitos anos, desde 2006, e na unidade da dor, porque o GDH da terapia com ozono está codificado na terapia da dor. E, portanto, nos hospitais, geralmente, a única limitação que existe é que, como só está codificado para a terapia da dor, há uma certa limitação às outras patologias, porque as unidades da dor estão exacerbadas de trabalho, tratam doentes oncológicos e, portanto, do ponto de vista operacional, nem sempre é tão fácil para os hospitais fazer, e daí a acessibilidade ser às vezes um pouco limitada. Mas já vai havendo, o nosso sonho é poder também depois ter esta terapia junto dos centros de saúde, que a Sociedade faz formação aos médicos e enfermeiros todos os anos, e, portanto, para termos mais pessoas a fazer ozonoterapia, porque só tem benefícios e escusamos estar a utilizar os medicamentos em quantidade enorme, que têm sempre efeitos secundários, e o ozono, como disse, tem realmente benefícios muito bons e não tem efeitos secundários, porque é uma substância natural. Okay. Paulo, muito obrigado por esta entrevista. Muito obrigado eu pelo convite. Por toda esta informação tão importante e que as pessoas nem imaginam sequer que, algumas delas, não é? Que existia esta terapia e que era tão eficaz no tratamento de tantas patologias, tanta doença e de tantos sintomas, até também de dor, não é? E penso que era importante nós podermos partilhar isto acerca de um gás, o ozono. No fundo, 3 átomos de oxigênio que formam uma molécula que se chama ozono, que é um gás e que é tão fantástico. Paulo, muito obrigado uma vez mais. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Com as obrigado.